uma alternativa de poder, de fazer as coisas de forma diferente. É claro que o contexto em que isso se desenvolve faz com que a preferência popular se manifeste. E hoje nós temos uma situação muito boa, principalmente em Manaus. No interior ela não é tão boa quanto é em Manaus. Só que a nossa presença na disputa já leva a eleição para o segundo turno, e com chances muito concretas de que nós estaremos no segundo turno. A partir daí, começou a pancadaria. Então eu sou alvo todos os dias de ataques de todas as ordens, mas não os temo, ao contrário, eles estimulam a nós prosseguirmos nessa caminhada. Bem, o senhor então está preparado para essa questão toda, né? Mas aí vem um outro questionamento. O pessoal vai lembrar dos buracos da cidade de Manaus, vai lembrar da água, que infelizmente ainda está com problema também. Como é que o senhor vai lidar com isso? Vou lidar muito bem. Buracos por quê? Buracos porque nós rasgamos 250 quilômetros de ruas para levar a rede do novo momento no abastecimento de água de Manaus. A água, nenhum outro prefeito da história de Manaus enfrentou o problema. Nós enfrentamos e deixamos o problema bem avançado, totalmente equacionado. Seja porque a concessionária aplicou em torno de 140 milhões de reais em melhorias concretas do sistema, o aumento de 2.000 litros de água a cada segundo a mais na produção, 11 reservatórios totalizando 55 milhões de litros de água, 38 quilômetros de novas adutoras, quer dizer, o sistema recebeu um reforço significativo. O que falta agora? Falta a atual administração municipal concluir os 400 quilômetros de rede que ficaram faltando e para o qual nós deixamos o dinheiro contratado na Caixa Econômica. Portanto, é fazer a obra e a empresa que fizer a obra recebe o dinheiro. E com isso, novas ligações, nós conseguimos que Manaus passasse de 300 mil ligações para 370 mil ligações. E aí nós vamos para a dialética, para o debate, para o dinamismo da política e com a paridade das armas, com o horário eleitoral, vamos ver quem o povo se engraça. Quem é que vai marchar com o senhor em termos de coligação partidária? Veja, isso tudo está num processo de construção. Nós temos o compromisso inarredável de trabalhar no sentido de que o senador Arthur Vigílio Neto seja reeleito com uma votação consagradora para o Senado da República, já que ele é o segundo senador mais influente do Brasil e não seria justo, não seria correto, não seria bom para o Amazonas nós abrirmos mão disso que já conquistamos. Então, a nossa aliança é com o PSDB, conversamos com o DEM, vamos conversar com o PPS, vamos conversar com o PV. Candidatura a vice, quem é que o senhor imagina para isso? Não, quem será o vice de Serafim? Não, esse é um processo que está apenas no início. Mas deve ter alguns nomes. Não, ainda não tem nomes, eu acho que a gente não pode antecipar o processo nesse nível. A gente tem que primeiro fechar as alianças partidárias. Depois de fechadas as alianças partidárias, aí sim vamos definir a questão do vice. Bem, é meu dever perguntar ao senhor, pode ser uma mulher? Pode ser mulher, pode ser homem, não há nenhum preconceito em relação a quem quer que seja. Quando é que o senhor define isso? Não, isso não será decidido só por mim, isso será decidido numa ampla conversa entre os partidos que venham a integrar essa aliança e, como disse, nós estamos apenas no início do processo. Os próximos 3 meses serão intensos de conversas e negociações. O senhor tem observado tudo o que está acontecendo no meio político, evidentemente. O senhor deixou a prefeitura, mas está atento a tudo. Tem até o blog, essas coisas todas. O atual prefeito tem feito muitos ataques ao senhor sempre que pode. O senhor interpreta isso de que maneira? Ele está com medo, porque o projeto dele é ser candidato ao governo do Estado. E ele sabe que se hoje ele deixar a prefeitura e vier para a disputa, ele vai perder feio a eleição. Existem pesquisas que o colocam em 4º lugar quando ele entra na disputa. Por isso, ele está ansioso, ele está angustiado. Aí tentou fazer uma jogada de marketing,
reduzindo, entre aspas, a passagem de ônibus, e deu no que deu, essa enorme confusão, o que está fazendo com que ele reflita sobre se deixa ou não a Prefeitura de Manaus. Mas para nós é irrelevante, seja ele candidato, não seja ele candidato, nós vamos à disputa e caberá ao povo decidir o que quer para o seu futuro. O senhor está confiante nisso? Sim, claro que estou, até porque se eu não estivesse aos 62 anos, eu não entraria numa disputa desse tipo. Vamos à luta, vamos à batalha, conversando com o povo, ouvindo as pessoas, dialogando com a sociedade e oferecendo ao Amazonas uma alternativa nessa disputa que acontecerá em outubro próximo. E o que o faz, Serafim, tão confiante assim? O que me faz confiante é a conversa na rua. Eu tenho andado muito, e não apenas em Manaus, tenho andado muito no interior, tenho viajado, e ainda há pouco voltei de uma viagem pelo Baixo Amazonas, e esse é o sentimento que eu colho, vamos dizer assim, do contato direto, ouvindo, olhando nos olhos das pessoas, e elas dizendo que querem mudança, que querem um novo caminho.